Bíblia, abra, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, verso 26, o tema do nosso estudo nesta noite: como manter um bom relacionamento com Deus. Romanos, capítulo 8, verso 26, também é um texto muito conhecido pelos membros da nossa igreja, pelos crentes. É uma palavra importante que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Roma, e eu quero dividir que não é a igreja católica, tá? Só para deixar claro, né? Então era o povo que congregava em Roma e que a Bíblia chama aos Romanos, capítulo 8, verso 26. E esse texto na minha Bíblia, ele tem como título a intercessão do Espírito. Então é bom a gente ler isso aqui, porque tem gente que fala assim: pastor, eu não oro porque eu não sei orar, pastor. Eu gostaria muito de orar, assim como o irmão ora, como a pastora ora, como a pastora Vera ora, como outros irmãos oram, pastor, como a Viviane ora. Eu gostaria muito de orar dessa forma. Então a gente vai entender que existem algumas coisas que não são impedimentos para nós não nos relacionarmos com Deus, inclusive a oração. Porque olha o que diz Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Quem não perdoa a fraqueza do homem é outro homem. O homem é que não perdoa a fraqueza do outro, né? Um erro, um tropeço, um pecado, o homem é que aponta para o outro. Agora Deus não. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito semelhantemente ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. E o que eu acho incrível nisso é que o apóstolo Paulo ele se incluiu, e quando ele fala nós, ele está dentro, né? O nós significa, né, a soma do eu e você. Então quando a gente fala nós, eu estou botando eu mais você, e foi o que Paulo disse. Então nós não sabemos orar como convém. E aí, pastor Marcelo, quando eu não sei orar, quem vai me ajudar? O Chapolin colorado? Não. Então a Bíblia diz: o mesmo Espírito intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até um suspiro, até falando em línguas, até nisso, o Espírito Santo está intercedendo pela minha vida. Então o Senhor ele vai falar de uma forma poderosa. Feche seus olhos e agora vamos falar com o nosso Deus. Pai, te louvamos mais uma vez, agradecemos ao teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade. Te peço, Senhor, para que esses próximos minutos sejam realmente minutos valorosos, minutos de paz, de alegria, que o teu Espírito fale àqueles que estão aqui conosco, preenchendo os lugares do templo, ou aqueles que me assistem agora pela internet, que o Senhor possa revelar-se e falar a cada um de nós. Nos ensina nesta noite, nos capacita, segundo o teu querer e tua vontade. No nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Hoje, no convite que eu coloquei nas redes sociais, para aqueles que pudessem estar com a gente no culto, eu coloquei uma reflexão assim: muita gente consegue se relacionar de uma forma legal com amigos, com parentes, com familiares, com o trabalho, com suas obrigações. São pessoas muito responsáveis nisso, e que deve ser, não está errado. É uma pessoa muito popular no seu trabalho, é uma pessoa muito popular com seus conhecidos, é uma pessoa que consegue se relacionar bem com muita gente. Mas quando você coloca a respeito de Deus, nossa, parece que a pessoa ela tem ali uma pedra, parece que ela tem uma parede, ela tem uma montanha que ela não consegue se relacionar com Deus. Você falou em vir à igreja, meu Deus, parece que você está chamando para forca. Você falou com alguém para poder orar, para poder falar com Deus, a mesma dificuldade.
Então, isso me fez refletir para trazer à igreja nessa noite uma mensagem sobre relacionamento com Deus. Seja você muito popular com os outros, ou muito responsável naquilo que você tenha a fazer, ou de repente nem tanto, o que nós precisamos para a nossa vida dar certo, como estudamos aqui na semana passada, é colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus não for a primícia da sua vida, não adianta que as outras coisas não conseguirão fluir. As demais coisas, então, não serão acrescentadas. E quando a gente fala de relacionamento com Deus, vem algumas desculpas. Eu e a pastora Renata, você não tem ideia da quantidade de gente que nós chamamos para esse caldo. De repente, até você. Se tivesse vindo todo mundo que eu chamei e a pastora Renata, acho que a gente ia dobrar aquilo que a Viviane trouxe na igreja na sexta-feira passada. Mas o que acontece? Depois que você pergunta a alguns e você fala da ausência destes aqui na igreja, sempre tem uma desculpa. Aliás, para Deus, muitos têm desculpas. Não, por que você não foi à igreja domingo? Porque eu estava com dor de cabeça. Amanhã, quando você acordar às 6:30 da manhã, às 7 horas, para ir para o seu trabalho, se você tiver com dor de cabeça, liga para a empresa, manda um zap para o chefe e fala assim: eu não vou hoje ao trabalho porque eu estou com dor de cabeça. Fala isso. Aí o chefe vai botar assim para você: tá bom. Exatamente. No mais, chegar amanhã, procura arredar. Se você disser assim: eu não estou me sentindo bem, hoje eu estou triste, coloca uma desculpa dessa para você não trabalhar. Ou se você trabalha por conta própria, não abre a sua loja, não abre o seu negócio, não pega o seu táxi, para você ver. Não tem dinheiro no dia, não tem provisão, não vai ganhar. Então, muitas coisas na vida, nós não podemos dar desculpas, porque a nossa vida depende daquilo. E nossa relação com Deus, gente? Por que às vezes a gente coloca tantas desculpas? Primeiro coisa, a gente tem que entender: nós estamos debaixo da graça de Deus. Estamos ou não estamos? Sim. Graça significa favor imerecido. Uma das coisas que o inimigo ele acaba colocando no coração do povo é assim: você não é merecedor. Mas gente, nenhum de nós somos. Nenhum de nós é merecedor de alguma coisa da parte de Deus, a não ser que seja pela sua graça. Romanos 3 não está aí, diaconisa Nilda, mas o Senhor me fez lembrar agora aqui. Não está aí, não adianta que a Nilda não vai colocar, só porque eu lembrei aqui. Romanos 3, versículo 10 diz assim: preste atenção nisso aqui. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O versículo 2: todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis. Esta é a parte, a começar do pastor desta igreja. Todos se extraviaram, todos se desviaram. Quando? Lá quando Adão pecou no paraíso. Todos foram tirados da glória de Deus. Por isso foi necessário Jesus vir, derramar o seu sangue para salvar a mim e você. Então não foi pelas nossas obras, foi por graça. Amém. E quando nós estamos debaixo da graça de Deus, então nós dependemos exclusivamente do Senhor. Quando a gente olha aí para fora para alguns ministérios, nós vemos ainda muita gente que diz: foi a minha oração, foi o meu sacrifício, foi o meu jejum, foi a minha
Então nós dependemos exclusivamente dele. Outra coisa da relação com Deus: não faça da sua relação com Deus a base que nós temos nos nossos relacionamentos humanos. Não faça isso, amados. O relacionamento com Deus é totalmente diferente de um relacionamento ser humano com o outro. Inclusive, marido e mulher, é totalmente diferente. O relacionamento com Deus é muito mais forte, mais profundo, mais sólido. E você vê aqui o Senhor, Ele dizer, voltando lá a Romanos 8:26, se você não consegue orar, Ele vai te ajudar nessa oração. Ele vai te ajudar nesse relacionamento, que a Bíblia diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Esse nos assiste aqui é mal comparando aquela questão do enfermeiro com o paciente no hospital. Então ali, o enfermeiro assiste ao enfermo, ele cuida. É o que Paulo está falando aqui, que quando eu e você estamos fracos, e que fraqueza é essa? Pode ser o cansaço da vida, pode ser o cansaço do dia a dia, pode ser um pecado, porque o cansaço, a fraqueza, é a primeira coisa que às vezes nos separa de Deus. E tanto é verdade que quando Adão caiu, e aquilo ali sempre me assusta, amados, porque quando eu vou lá ao livro de Gênesis, a Bíblia diz que no final do dia, Deus saía do seu trono e vinha ao jardim ter comunhão com Adão e com Eva. E no dia em que eles comeram do fruto, a Bíblia diz que Deus chegou ao jardim e começou a chamar. E Deus falou: Adão, Adão. Adão significa sangue de Deus, significa que veio de Deus, Adão, Adão, Adão. E ele chamando Adão. E onde ele estava Adão? Você lembra? Ele estava o quê? Ele estava o quê, Josimar? Ele estava escondido, envergonhado. Deus veio no jardim, o chamando, chamando, chamando. E a segunda pergunta é: Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Com certeza, mas ele estava escondido. Então, Deus sabe onde nós estamos. Deus sabe onde nós caímos. Deus sabe qual foi o fruto que nós comemos. Deus sabe qual é o pecado. Mas ainda assim, Ele vai atrás de nós. Isso se chama graça. Por isso que essa igreja não acredita nisso, que é o homem que vai a Deus. É Deus ainda que vem ao homem. Porque o homem, nós acabamos de ler, todos se extraviaram. Nenhum na sua carne busca Deus. Hoje talvez você possa ter até sentido assim: caramba, legal, hoje em dia no culto eu vou à igreja. Mas há dias que você fala: e você vem, não é? Esse dia você vem. Então há dias que você está entusiasmado para vir, mas há dias que você está cansado para vir, e ainda assim você vem. Por quê? Porque o Senhor te chamou, porque Ele foi a você. Você não se escondeu, mas Adão estava escondido. Adão se escondeu porque ele era fraco, ele estava em pecado. Então às vezes nós também estamos em alguma fraqueza. Pastor, como eu gostaria de, no meu relacionamento com Deus, repito, ser como o senhor, como a pastora Renata, como a pastora Vera, como a diaconisa Viviane. Como eu gostaria de pegar o microfone e levar ali 10, 15, 20 minutos falando com Deus, expressando. Pastor, ainda há pouco o Senhor orou, o Senhor usou vários versículos bíblicos na oração e tal. Como eu gostaria disso, amado, não significa que a minha oração não possa ser mais poderosa do que a sua, ou vice-versa. Porque você pode chegar para Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, usando o exemplo do meu irmãozinho João Vitor. Ele vai dizer assim: eu sou o João, Senhor, e eu estou aqui, eu estou com o meu coração apertado, eu estou com o meu coração pesado, Senhor. E
Meu Deus. Ora, meu Pai. Alguém já fez um tipo de oração assim? Ou parecida com isso? Alguém já fez tipo assim? Olha lá, dá alguns irmãos aqui. De você só falar, Senhor, aí você, meu Pai, meu Deus, Senhor Jesus, porque, olha, meu Deus, parece até uma oração meio sentido, sem sentido, mas nessa oração o Espírito Santo está intercedendo por você. Amém. Ele está intercedendo porque ele não vê como o homem vê, ele olha dentro do coração. Ele sabe até as palavras que você vai utilizar na oração. Então ele reconhece ali a sua fraqueza. E repito, né? Ele diz aqui que ele nos assiste em nossa fraqueza. O homem, o ser humano não perdoa as nossas fraquezas. O ser humano não perdoa, não, amados. Não pense você, se você fraquejar, se você cair, vai ter muita gente te apoiando. Ou a mim, não tem, amado, não tem. Porque ser humano não perdoa o outro. É muito difícil. Vem gente que fala assim, não, eu até perdoei. Sim, mas a gente perdoa como eu fiz há 3 semanas atrás com a folha, né? Então você pega a folha do caderno, você amassa ela, quando você abre ela novamente, ela está lá toda enrugada, né? Ela foi perdoada, mas ela está lá toda enrugada. O ser humano é assim, Deus não. Deus ele nos perdoa de uma forma como se nunca tivesse acontecido. Isso é o perdão de Deus. Então sinta-se perdoado por Deus, né? Então a sua fraqueza, o Espírito Santo ele assiste. Então existem muitas pedras que em alguns momentos tentam nos impedir de nós orarmos. E não orar é pecado. É pecado. Às vezes uma pessoa vem e fala assim comigo, pastor Marcelo, tudo está indo certo aparentemente na minha vida, eu tenho uma vida de santidade, eu não vivo na prática do pecado, eu tenho a minha vida no altar, eu venho à igreja, eu sou dizimista. Então é como às vezes com o médico, né? Então você vai ao médico, você fala para o médico, doutor, eu estou com uma dor aqui assim, e ele diz, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser assim, que a gente nem vai fazer. Alguém se consulta aqui no Google, amados? Alguém se consulta no Google? Só eu? Ninguém. Já começaram alguns, né? Precisa escolher. Eu estou com uma dor aqui na panturrilha, estou com dor aqui no calcanhar, e vem aqui, aí você vai lá, pesquisa de dor no calcanhar direito. Aí ele te dá uma relação de doença. Ele diz, lesão por esforço repetitivo, exercícios, ou seja, você fez um exercício mais forte, uma carga pesada, não sei o que, ele vai aumentando, chega no final, câncer. Vai dizer, morri. Cara, outro dia eu fiz isso na unha, irmã, sem brincadeira, eu estava tipo com um fumo aqui na unha, estava me dando um negócio, aí eu fui olhando, assim, câncer de pele, carcinoma, não sei o que, eu fiquei, eu estou com câncer no dedo, mas será que chega no final até isso, amados? Ou seja, ele dá uma lista lá, né, daquelas doenças, e aí você ali começa a ver o que se encaixa, você começa a procurar ali um diagnóstico, e na vida espiritual é a mesma coisa. Se você for na Universal, ele vai dizer assim, é um demônio. Se você for na Universal, ele vai dizer assim, é um demônio. Você tem que vir aqui na terça-feira, na fogueira santa, você tem que dar seu dinheiro todo, você tem que fazer isso para o demônio sair. Amém, irmão? Amém, pessoal? Tem que ser assim. Agora, você vai ter diversos diagnósticos. Então eu vou te dar um deles. Pode ser que você não esteja orando. Ou orando quando convém, né? Porque nós temos tempo do WhatsApp, nós temos tempo do TikTok, nós temos tempo do Instagram. Eu sei que tem gente que fica fazendo TikTok
é assim, um atrás do outro, um vídeo atrás do outro, vai passando, vê aquelas celebridades do Instagram, vê o WhatsApp um atrás do outro, e a oração? Agora, e a oração? Não, pastor, eu vejo vídeos de oração, eu boto o vídeo no meu fone de ouvido e fico ouvindo lá o irmão orando, Senhor, meu Deus, Senhor, compartilha essa oração, eu compartilho todas pela manhã, para todo mundo, beleza, mas você ora, porque olha o que disse Samuel aqui, 1 Samuel 12:23, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Então, quem não ora está em pecado. Talvez você não esteja em fornicação, em adultério, em mentira, com o coração sem perdoar, com nada disso. Mas, se você passa mais tempo do teu dia no TikTok, no Instagram, no WhatsApp e não sei mais o que, e você não ora, pode ser por isso que a tua vida não anda. Pode ser por isso que a sua vida não anda. Eu já falei a respeito de tempo, amado. Tempo é algo que você tem que disciplinar. Não é errado estar no TikTok, não é errado estar no Instagram, não é errado estar no WhatsApp, mas tem que ter hora. Então você tem que disciplinar o seu tempo. O problema é quando você não disciplina o seu tempo. Então há um tempo para tudo. Por exemplo, lá em casa, se eu deixar na hora do almoço, existe gente que fica no celular o tempo todo. Então há briga. Eu falo, e agora não é hora de ficar no celular, é hora de almoçar. Mas tu é chato. Não, mas não é questão, irmã Deise, que eu seja chato. A questão é que existe a hora de almoçar e existe a hora do TikTok. Então existe essa hora. Ele está botando a culpa na Pamela. Não é da Pamela. Então é a culpa do Josimar. Não é do Josimar. Não pode. Então você tem a hora do Josimar, a hora da Pamela, a hora do TikTok, a hora do Instagram, e você tem a hora de almoçar. E a mesma coisa é com Deus. Tem a tua hora de Deus. Tem que ter hora com Deus. Tem que ter relacionamento com Deus. Porque se você não tiver relacionamento com Deus, você está em pecado. E aí começa aquilo. Pastor, por que a minha vida não anda? Por que as coisas não acontecem? Por que pastor, eu não vivo no pecado? Você pode estar em pecado porque você não ora. Por que você não ora? Por que não busca Deus? O culto de domingo não há desculpas. Eu disse aqui semana passada, teve gente aqui com a cara emburrada para mim. Amados, é impossível. A não ser que esteja doente ou trabalhando, é impossível uma pessoa não estar num culto domingo, 2 horas na igreja. É impossível. É impossível. A não ser que esteja na hora em um plantão de trabalho ou esteja doente em cama, numa cama. Não tem como. Não existe desculpa. Pastor, eu não fui domingo na igreja porque eu estava arrumando o quintal. Arruma o quintal de manhã, meu lado. Arruma o quintal pela manhã. Eu não fui domingo, eu estava passando roupa. Passa roupa sábado à noite. Mas domingo você tem que, independentemente se é a nossa ou outra igreja, você tem que estar nas 2 horas do seu culto ao Senhor. Você tem que estar. Por quê? E isso aí é o quê? É um pecado. Então Samuel disse, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei um caminho bom e direito. Então quem ora encontra o caminho. Amém. Quem ora encontra a solução. Amém. Quem ora vê o favor de Deus. Então busque esse relacionamento com Deus, busque esse contato com Ele. 1 Reis 18, e nós terminamos já a mensagem. 1 Reis 18, 37. Pastor Marcelo, meu relacionamento com Deus, quando eu faço uma oração a Deus, o que eu tenho que falar para Ele? Porque eu acho engraçado que existem pessoas que num relacionamento, eu não sei se hoje em dia tem isso. Na minha época, deixa eu não falar isso, mas na minha época de namoro, eu achava isso terrível. Chegava, de repente, eu estava na época do rock, cara, eu achava aquilo, assim, eu não sei se
gostou de você. Isso era na minha época. Aí a resposta da gatinha. Por que ele não vem falar isso para mim? Não é isso? Ainda tem isso, as meninas? Ainda existe isso? Ainda existe isso? Ainda tem, Gisele? Ainda tem isso? Essa tristeza, isso era da minha época, Gisele. Eu ficava, eu era não, feio, magrinho, mas eu tinha cabelo. Quando eu gostava, eu chegava perto dele, eu fosse levar um não. Mas eu achava aquilo um absurdo. Aí, manda lá na frente. O pior de tudo é o traíra, que às vezes ele ia na frente e falava assim: oi? Oi? Eu estou aqui porque o boco do meu colega está afim de você, mas eu também, tá? Mas eu também, né? Então ele perdia para aquele que foi nada. Então quando você vai falar com Deus, você tem que se aproximar dele e você tem que dizer claro para Deus para que você quer essa vitória, meu amado. Para que você quer essa vitória? Para que você quer isso? Para que você quer um carro? Para que você quer dinheiro? Pastor, para ter dinheiro, não tem dinheiro. Isso aí não é resposta, meu amado. Você tem que dizer para Deus o que você quer e para quê. Você lembra no aniversário do Robson? Eu preguei aqui aquela passagem de Lázaro, você lembra? Jesus chegou e ele falou assim: Senhor, primeira coisa, eu te agradeço. Olha a oração de Jesus, porque eu sei que tu sempre o quê? Me ouves. E estou aqui agora, clamando a ti, vem contigo, para que toda essa multidão saiba que se tu me responderes mais uma vez, só o Senhor é Deus. Amém. Lázaro, vem para fora. Ele saiu ou não saiu? Saiu. Porque ele disse o motivo da oração dele. Amém. Porque ele disse o motivo da oração dele. Então está aqui, responde-me, Senhor, a mesma coisa. Responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então Elias falou: eu quero, nesse meu relacionamento com o Senhor, eu quero que tu me respondas, mas eu quero que o Senhor me responda para que todos aqueles que estão aqui à volta saibam que só o Senhor é Deus. Amém. Então o motivo que vocês, para aquilo que você está orando, tem que ser para a glória de Deus. Diz então o versículo 38: então caiu o fogo do Senhor, que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e até lambeu a água. Olha só, o fogo lambeu a água que estava na vala, que era o rego que estava à volta do sacrifício. Então, naturalmente o fogo apaga a água, mas quando vem, naturalmente a água apaga o fogo, mas quando a resposta é de Deus, até o fogo lambe a água. Ou seja, Deus vai fazer o impossível na sua vida. Ele vai fazer o impossível. Quando a tua oração é para a glória dele, ele move céus e terra, ele muda até as leis da física e da química, ele faz com que o fogo venha lamber a água para nos dar a vitória. Deus, ele responde por fogo, ele responde com a sua glória. Versículo 39, e ele diz: o que vendo todo o povo em terra, todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Todos verão Deus na sua vida e vão dizer: o Senhor é Deus. Como é que você chama isso aqui? Relacionamento com Ele. Se chama relacionamento. Volta o versículo 37 para a gente. Diaconisa Nilda. Gente, ele não levou aqui 20 minutos de oração, 30 minutos de oração, ele não levou nada disso. Você está vendo que não é pelas palavras, não é pelo tempo. Olha só a oração desse cara: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que só tu és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Quando chegou no 38, a Bíblia diz: então caiu fogo do Senhor, que consumiu tudo aquilo que estava ali à volta. Amado,
A Bíblia tem alguns exemplos de relacionamento muito poderosos, e é nisso que nós temos que buscar. Agora que vai chegar o segundo semestre do ano, priorize Deus. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Venha aos cultos, venha ao culto de oração, sabe? Estude. Como eu falei com o João Vitor, nós estamos pretendendo colocar um culto de estudo bíblico agora no segundo semestre do ano. Nós teremos a aumentar aqui a nossa carga de presença na igreja. Amado, fazendo isso, Deus ele vai prover coisas sobrenaturais. Vai cair fogo dos céus. Um milagre vai nos acompanhar. A Bíblia diz que os sinais seguirão a quem? Aqueles que creem. Quem crê aqui, diga amém. Então o sinal tem que seguir a sua vida. Não somos eu e você que corremos atrás de sinais. Os sinais é que vêm atrás de nós. Então que nesta noite você acredite nisso. Coloque Deus em primeiro lugar. E tudo aquilo que você necessita lhe será acrescentado. Busque o relacionamento com Deus. Faça dele a sua primícia. Não